Eu não queria, né, deixar de passar de forma alguma a palavra e a mensagem que o Evangelho de hoje traz, a importância dessa mensagem do Evangelho do dia 17 de novembro de 2024. Eu resolvi fazer um breve, não vou dizer comentário, mas uma explicação própria minha mesmo, não baseada nos versículos ou explicações bíblicas, mas que eu gostaria de poder deixar essa mensagem tão importante. E apesar do cansaço que eu estou sentindo hoje, né, porque ontem eu tentei muito gravar esse vídeo, muito mesmo, mas nada deu certo. E hoje eu fiquei tentando o dia inteiro e também não consegui. Então, eu sou aquela viúva persistente daquela parábola e me mantendo em oração, eu resolvi que eu vou falar igual, né, a importância que é esse evangelho. Em primeiro lugar, né, gente, o evangelho, eu vou ler depois, pelo menos, o evangelho principal, né? Posso deixar as cartas, a primeira leitura e a segunda, porque se eu fosse explicar para vocês versículo por versículo, né, ele vai ficar confuso e a mensagem principal que eu gostaria de deixar provavelmente não ficaria clara. Mas o que ele quer dizer para nós, né, sobre o amor de Deus? Muitos poderão dizer muitas coisas do amor de Deus, mas muitos não percebem muita coisa. A Bíblia, ela foi escrita, né, muitos anos atrás, e quem sabe se ela fosse escrita hoje seria de modo diferente. Porém, algumas religiões têm essas doutrinas e cada religião tem a sua. Quando eu fiz o propósito, eu não fiz o propósito de falar da minha religião, no sentido de trazer ainda os santos, a Virgem Maria, porque eles são muito importantes, mas principalmente o Evangelho deixado pelos apóstolos por causa de Jesus Cristo, porque eles amavam Jesus, o Deus vivo. Em primeiro lugar, esse Evangelho, a primeira coisa que fala pra gente é o Apocalipse. Quando se fala em Apocalipse, é um temor, é como se o mundo fosse explodir, como se o mundo fosse acontecer uma guerra civil, uma bomba nuclear, qualquer coisa que destruísse toda a nação. Mas Deus já prometeu que não ia fazer isso. Apocalipse é uma palavra que vem do grego, chamada revelação. Para mim, é um sinônimo de amor, do amor de Deus. Por que eu digo isso, minha gente? Deus escolheu um povo, o povo judeu, por um motivo. Jesus tinha que vir de alguma nação. Ele escolheu o povo judeu. Ninguém sabe. Mas, na Bíblia, a gente aprende que o povo judeu foi um povo escravo pelo Egito, escravizado por muitos e muitos anos, e era um povo com muita fé, por conta das promessas que Deus tinha feito. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva caíram no pecado, Deus prometeu que traria o Messias através do povo. Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu que traria Jesus através dessa linhagem. Existiram muitos reis. E o povo judeu, Deus prometeu para o povo judeu que traria o Messias. Mas ele não disse como seria o Messias. Ele fez uma aliança, uma promessa. Quando ele começou a escolher os seus profetas para falar as mensagens que ele queria transmitir para o povo, esse povo judeu era um povo que tinha a lei mosaica, né? E eles realmente eram adoradores e fazia se cumprir essa lei, né? Por causa de Deus, de Moisés, né? Que falou com Deus, e os mandamentos. Então, depois disso, foi criada uma doutrina, né? E essa doutrina foi seguida. Então, era um povo que amava, né? Que Deus tinha prometido que dessa terra ele traria missionários, profetas, sacerdotes, para que isso se espalhasse. Fez o seguinte, ele escolheu um povo, ele precisava escolher um povo, escolheu os judeus, porque eles eram um povo esquecido, condenado pelo Egito, né? Como todo mundo já conhece essa história. Quando os profetas começaram a trazer as mensagens de Deus, numa das mensagens, através do profeta Isaías, ele falou do fim dos tempos, do Apocalipse, onde isso daí, minha gente, foi lá atrás. Então, tudo que o profeta Isaías disse aconteceu com esse povo. E Deus, querendo ou não, Deus, ele não é imprevisível. Porque desde quando ele trouxe o primeiro profeta, o segundo profeta, todos os profetas, ele falava só da mesma coisa. Da esperança, da fé, da santidade. E naquela época, ele prometia para aquele povo. Ele levantava um profeta
através desse profeta, ele falava para o povo, porque esse povo era escravizado e foi escravizado várias vezes. Em Isaías nós vemos, em Ezequiel nós vemos também. Naquela época, antes do Novo Testamento, faziam muitos sacrifícios. O povo fazia sacrifício para a adoração de Deus. Porque também no povo judeu, eles pecavam muito, erravam muito com Deus. E não amavam Deus da forma que era para amar, porque eles faziam coisas que não era para fazer. Por exemplo, adorar outros deuses. A gente pode, na explicação, saber depois um deus era Baal, o outro era Moloque. E Deus, ele, por ser Pai e o único Criador, ele não aceita isso. E nunca vai aceitar. Então, naquela época, havia sacrifícios. Eram feitos sacrifícios de animais, mas nunca foi feito um sacrifício humano, com a intenção que Deus trouxesse prosperidade, liberdade e felicidade, né? Deus prometeu que traria o Messias. E esse evangelho ele é todo em torno de Jesus e do amor de Deus. Porém, ele traz tantos temas que se referem a toda a semana de evangelho. Então, quando Jesus veio, gente, eu não estou lendo, porque eu estou tentando trazer para vocês de uma forma bem condensada mesmo, com palavras simples e claras, para que vocês possam entender o amor mesmo de Deus. Através dos profetas, ele falou do Apocalipse. O Apocalipse foi uma revelação com o intuito de que a humanidade, que o povo judeu, porque como eu falei para vocês, a Bíblia nós sintamos que nem o povo judeu, como o povo judeu, somos um povo judeu, porque hoje Deus não tem, porque Deus se manifestou em Jesus, era Deus vivo, e ele veio para a humanidade. Então não pense que esse povo judeu era aquele povo judeu, e não nós. O que eu quero dizer com isso? Quando o Messias chegou, ele se identificou, dizendo que era Jesus. 3 passos antes de eu falar sobre Jesus, queria dizer antes, né? A principal coisa que aconteceu em todas as profecias, Deus falava da esperança e da fé. E isso, quando Jesus veio, o Messias, o Deus vivo, é o Deus vivo. Jesus é o Deus vivo. Aquele Deus que falava para profetas estava vivo entre os homens como homem. E falou e viveu como homem. E escolheu 12. E depois dos 12, muitos e muitos e muitos outros. Aí ele já não tinha mais um povo escolhido. Era a nação inteira, incluindo nós, atualmente. Ele escolheu pessoas improváveis, pessoas errantes. Por quê? Porque ele é um Deus simples e sempre foi. Quando Jesus chegou, ele destruiu o templo de adoração, de comércio, de oferta, de abusos, né? De corrupção, de falsos profetas. Todos aqueles sacerdotes, todos aqueles profetas que Deus tinha prometido, nenhum cumpriu com a sua palavra, mas Deus cumpriu com a dele e levou o Messias. Chegou o tempo de Jesus. O povo daquela época matou Jesus, porque o povo esperava uma salvação material. O povo esperava um Deus rico, com ouro, com prata, com a facilidade de sair da pobreza, sofrimento. Mas como que Deus, que trouxe todos aqueles profetas, que foram muitos, nenhum deles foi rico. Os profetas, todos que Deus escolheu, todos sofreram, não eram ricos. Alguns foram reis, muitos contribuíram. Eu não tenho o conhecimento, como muitos têm, da Bíblia. Mas se tem uma coisa que eu sou uma pessoa muito lógica, e na minha concepção, Deus jamais traria Jesus diferente dos profetas. Pelo contrário, ele seria o sacrifício perfeito. E foi o sacrifício perfeito. Quando ele derrubou o templo, ele derrubou uma era onde o sacrifício que o povo fazia não adiantava, mas Jesus adiantaria o sacrifício de Jesus. Eu faço uma pergunta para você refletir durante esse monólogo. Para você, acha que o sacrifício de Jesus foi válido, valeu a pena, olhando para os tempos atuais? Em relação a Jesus, ele construiu um novo templo e disse que, através dele, ele seria o templo. Então, logicamente, se Deus é Jesus, o amor deveria ser para Jesus e não dentro do templo. Quando Ezequiel foi para a Babilônia e ficou lá, eles mudaram um pouco a cultura dos judeus, porque eles conviviam com outra cultura. E lá naquela terra, Deus levantou Ezequiel para que Ezequiel dissesse que ele estaria
aonde a fé estaria. Mas não foi o suficiente. Aí veio Jesus depois, bem depois, dizendo a mesma coisa. Deus escolheu Jerusalém, Deus escolheu os judeus, judeus, porque era um povo que sofria na mão dos corruptos, dos poderosos. Se isso fosse ser trazido para os dias atuais, Deus fez uma nova aliança, que foi Jesus. Nessa nova aliança, ele viveu na terra. E através dos apóstolos, principalmente dos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, deixou as principais lições que nós devemos seguir. Ele deixou o caminho, ele deixou o diário, ele deixou fácil. Mas Deus, ele não é um Deus bonzinho, ele é justo. Quem sabe se nós não tivéssemos Jesus, não tivéssemos tido Jesus na terra, o que seria de nós? Quando Jesus veio, ele fez uma nova aliança. Ele deu a liberdade, desde que seguíssemos o evangelho que ele deixou. Através das bem-aventuranças, a gente aprende os passos das parábolas e ele deixou tudo o que necessitava para que o ser humano pudesse se santificar. Porque quando ele estava no monte, apareceu Moisés e Elias. Muitos dizem, como que apareceu Moisés e Elias e o julgamento? Muitos têm muitas teorias, mas Pedro viu, os apóstolos que estavam lá viram. Então, gente, para mim é importante o tema de hoje, porque Jesus promete a volta. E os eleitos, já não fala mais do povo judeu, fala dos eleitos. Traz Miguel, arcanjo, chegando, né, fazendo a entrada, fazendo a defesa, né, porque provavelmente Israel hoje, a gente pode ver o que acontece lá, é muita tristeza e muito sofrimento. E é o povo escolhido ainda, né, no sentido de geográfico. Então, provavelmente, quando existir essa vinda, primeiro o arcanjo vindo e garantindo aí aos eleitos, né, a segurança, ele vai ter que lutar muito, guerrear muito, porque existe o mal, existem os demônios, tem gente que não acredita, mas tudo bem. Então, gente, a mensagem é a seguinte: busque ainda enquanto você tem tempo, enquanto você tem liberdade, busque enquanto você pode, enquanto você não é escravo. Não se deixe levar por ilusões passageiras. Nas cartas de Paulo, quando Paulo exortava a comunidade, Paulo exortava de tudo, da fraternidade, do amor fraterno vem de fraternidade, de irmandade, de cooperação, de comunidade. Mas não é isso que a gente vê nas igrejas, nada disso, nada. Eu admiro muito muitas pessoas que estão há muitos anos nas igrejas, vendo as coisas que acontecem, né? Mas mantendo a sua fé. Porque poucos têm a sorte de ter um sacerdote líder, um pastor bom para suas ovelhas. É claro que o ser humano ele é carente, ele infelizmente não consegue, a maioria, né, ir para a igreja, fazer os ritos e buscar. Ele se apega muito no sermão do padre e se apega ao pastor, aquele que tem a palavra. Não foi à toa que Jesus escolheu uma terra onde ele levantaria missionários, profetas, né? Pessoas que deixariam, que inspirariam. Não foi à toa. Então, eu admiro muito, né? Pessoas que com certeza já passaram por diversos sacerdotes, como superiores, e viram coisas erradas, né? Assim como acontecia lá atrás, né? Com Paulo, com os apóstolos, com a igreja, aonde ele foi fundando, os outros apóstolos também. Ele foi fundando a igreja, deixando um responsável, e aí acontecia que esse responsável fazia alguma coisa errada. Paulo ficava sabendo, mandava uma carta, e algumas igrejas perdiam a chama, né? Algumas igrejas perdiam aquela fortaleza, né? Perdiam aquela inspiração com o tempo, perdiam a fé. Paulo era um ser esforçado, era um homem esforçado. Usava da retórica, da boa educação e da humildade, da sabedoria. Deus tocou profundamente o coração dele. E ele trazia os temas de forma para que chegassem até nós. Essas cartas eram bem específicas. Em algumas igrejas, era algum presbítero, algum bispo, algum sacerdote que usava de meios egoístas e agia de forma errada, usando como se fosse a parábola do mau administrador. Outros, ele exortava, ele falava, ele repreendia, ele falava, chamava atenção,
para a falta de expectativa, né, na fé. A fé, ela desanimava, né? A palavra não me vem exata agora aqui na mente, né? Quando a gente fica animado com alguma coisa, a gente fica muito aprofundado naquilo, né? A gente cai de corpo e alma. E a fé esfriava, e Paulo exortava. No outro lugar, existia uma desunião, uma falta de comunidade. Paulo ia lá e exortava, chamava atenção. Era isso nas cartas. Paulo, através das cartas, nos ensina muito a ter perseverança dentro da comunidade cristã, seja a sua católica, protestante e as suas vertentes, kardecista, seja lá qual for. Paulo exortava, até vou colocar nos óculos para ler, que isso eu tive que anotar, em algum momento eu não saberia falar todas, eu precisava falar algumas. Paulo exortava da fraternidade, como eu já falei, da salvação, da santidade, da santificação e da salvação, aonde eu quero chegar também, sobre a salvação. Então, Paulo exortava sobre essas coisas para as igrejas. Os falsos profetas, ele exortava muito como viver, né, dentro de uma família, como ser um bispo. Naquela época, o bispo podia casar. Tudo isso. A Bíblia tem explicação para tudo, mas Paulo, com as suas cartas, ele explicava bem o Novo Testamento, né? Porque pessoas dizem, alguns não valorizam o Antigo, mas sem o Antigo você não consegue entender o amor de Deus. Ele vem nos avisando desde sempre, nos dando muitas e muitas chances para que nós, humanos, nós mudemos a nossa forma de conduta, né? Nessa semana nós falamos da moral, da ética que um cristão deve ter, da ética, da forma que a pessoa conduz a sua vida, a sua conduta, moral e ética, exortou sobre isso, e da santidade. Não se considerava santo, mas ele considerava que aonde ele tinha chegado já era alguma coisa, e ele trabalhou muito. Então, gente, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele anunciou, né, que um dia ele voltaria, e nesse dia teria escolha. Eu digo para você o seguinte, o evangelho de hoje fala do amor de Deus. No Antigo Testamento, através dos profetas, depois o Deus vivo, através de Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Ele é o único e exclusivo que pode chegar até Deus. Nós temos os intercessores, mas eles não chegam até Deus sem Jesus é rei. Ele é o rei dos reis, tanto pelo povo que Deus escolheu, né, pela ordem que foi prometida na linhagem, tanto como o rei do universo. Ele é o Salvador, ele é o rei, ele é o Senhor dos senhores. E um dia ele vai voltar e ele cumpre promessas porque ele é Deus. Ele deixou o Espírito Consolador para que nós não nos sentíssemos sozinhos. Ele nos deu isso. Ele nos deu a graça da salvação. A graça foi nos dada de graça, como eu já havia dito antes. Quando ele morreu na cruz crucificado, não que ele tenha morrido porque os pecados continuaram, mas ele fez o sacrifício perfeito. Ele foi o santo perfeito, o filho perfeito. E nós não valorizamos ele, como o povo judeu fez. Muitos de nós. Eu digo nós porque eu tô botando todo mundo no mesmo saco. Muitos não valorizamos. Se você der uma pesquisada hoje no seu dia, você vai achar uma falha. Então, por isso que você tem que estar vigilante. Mais um tema que Paulo exortava, a vigilância, para não cair no erro, para não pecar. Os santos eram vigilantes. As pessoas, elas se tornam ruins, culturalmente falando. Elas convivem numa comunidade, convivem no mundo, e elas são filhas daquele mundo, daquela cultura. E a cultura nossa atual é uma cultura nota zero, para não falar milhares de termos aqui. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, não vai o mundo acabar. Vai haver tribulações, vai haver terremoto, vai haver tudo. Mas isso não é para o mal, porque jamais Deus escolheria reinos aqui, templos pomposos, templos de ouro. E na minha humilde opinião, Deus não voltará nem ouro, nem a glória para mim é Ele glorioso, e não vestido de ouro, descendo dos céus. Até porque isso aí vai contra tudo que Deus já nos mostrou. E Ele diz, e Ele faz uma promessa. Essa eu tive que anotar. Ele diz o seguinte: os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Quantos santos conquistaram almas e o quanto que Deus, é lógico que Deus vai dar a glória para ele, porque ele já entendeu que esse mundo é passageiro. Quantos santos já morreram de forma
trágica mesmo, por pura crueldade, por causa da palavra de Deus não te promete riqueza. Escuta, Deus não te promete riqueza. Quando você escolher alguma coisa para buscar, busque baseado no que Deus deixou. Jesus Cristo ensinou e os apóstolos nos deixaram. Está escrito lá no livro dos inscritos, né, o livro da vida. Você acha que Deus não teria um livro da vida? Você acha que Deus precisa de um livro da vida? A inteligência que ele tem, ele sabe de cor quem está, quem que não está. Você, dentro da sua consciência, deve fazer um balanço das coisas mais minuciosas, porque Deus, ele te pede detalhes, ele te pede coisas simples. Ele escolheu pastores, ele não escolheu um rei, ele fez pastores reis, como a gente conhece, pessoas importantes, para que levasse o nome dele, mas que desde que continuassem humildes com sabedoria. Eu estou falando da forma mais simplificada possível, porque eu não teria capacidade de trazer para vocês versículos e capítulos de cabeça, mas eu já disse para vocês, eu sou uma pessoa lógica, eu uso a minha inteligência que Deus me deu e oro muito para que Deus me dê o discernimento, o entendimento. E eu quero buscar, eu quero saber. Eu sou uma pessoa que toda a vida buscou uma verdade para poder fechar um buraco, de repente, que eu tinha dentro de mim e também entender os sonhos que eu tinha e as coisas que me aconteciam. Eu tive vários acontecimentos, porque sempre tive muita fé em Deus. Por alguns motivos, durante a minha vida, minha fé também se abalou, mas nunca morreu, porque Jesus sempre esteve presente. E no sofrimento, Jesus se mostra ainda mais presente. Se eu não me engano, Santa Teresa, se ela soubesse, teria sofrido mais, que a presença de Jesus seria constante. Por favor, se eu estiver errada, me corrija. Mas quando eu digo sofrimento, é o sacrifício. Quando você escolher um caminho para sua vida, ou você estiver num caminho que não anda conforme os princípios que Deus deixou, Jesus Cristo vivo, Deus vivo, Jesus Cristo deixou, mude brutalmente a trajetória. Reajuste o GPS aí, ajusta aí a rota. Você tem escolha ainda, porque Deus ele nos vem avisando desde a fundação praticamente da humanidade, do que a gente conhece como ser humano, até os dias atuais, veio ele vivo e deixou promessas e ele cumpre promessas. Eu não temo a Deus, eu amo ele. A última coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a reverência. Deus não nasceu para, Jesus não nasceu para temer, mas para ser amado. O que ele quer de você, o que ele espera de você. É o amor honesto, é o amor sincero, é o amor de amigo, né? Sabe aquele amigo que você sente saudade, que você pode falar, eu não sei, porque eu não tenho. Ai, não com pessoa, né, gente? Eu tenho Jesus Cristo, para que eu quero mais, né? Tenho o Santo Arcanjo Miguel, que sou devota, Virgem Maria, né? E o Sagrado Coração, como devoção. Sagrado Coração de Jesus e de Maria, que foi o que mudou a minha vida até eu me tornar católica. Aí eu entendi a reverência e o amor infinito de Deus, imensurável, o amor, o tamanho do coração de Jesus, de Deus vivo, né? Que é o Deus vivo. Que Deus foi no Antigo Testamento, depois ficou Jesus Cristo, o Deus vivo, benevolente. Era sobre isso que eu queria falar hoje para vocês. O tamanho do amor. Eu sempre soube do amor de Jesus, mas quando a gente fala em coração sagrado, eu vou trazer esse tema. É um coração que sentiu como o humano sentiu. Então ele sofreu. Você não espere não sofrer. Porém, se você estiver com Jesus, o seu sofrimento, você vai dar graças por ele. Porque você sabe que dali você vai tirar um aprendizado, vai crescer muito. E vai ficar feliz. Deus, você se alegra porque você alegra Deus. Você vive a sua vida porque você faz Deus feliz. Só quem ama Jesus vai entender as palavras que eu digo. Aquele que ama o dinheiro não pode amar Jesus. Aquele que ama a si mesmo e prefere colocar os seus objetivos, sonhos, vontades, esse não ama Jesus. E isso leva tempo. Por isso que a gente tem que orar, orar, insistir, pedir, bater. E aí você vai ver, você vai entender, você vai sentir a presença do Espírito Santo. E vai viver na graça. Porque você não vai mais se importar com ostentação, com quem ostenta, o que você não tem, o que você tem, o que você poderia fazer, o que você não poderia fazer. A única coisa que você quer é fazer o que Deus quer. Quando você entende que Deus
sabe tudo sobre você e sabe o que é melhor para você, se abre o coração e você entende a forma que ele se comunica com você, se sente. Pode que você se engane às vezes, mas sempre ele volta, sempre a rota volta, né? Sempre a rota se ajusta. Então, quando você morre para si e nasce de novo, mas no amor em Deus, você reverencia Deus, porque Ele é o seu ídolo. E Deus, para nós, foi um no Velho Testamento e depois Jesus Cristo, que é todo o objetivo principal da Bíblia. O Messias esperado, o nosso Salvador, o sacrifício perfeito, que seria de nós. Eu respondo a pergunta para vocês sobre o sacrifício. Será que valeu a pena? Lógico. Sem Jesus Cristo ter feito o sacrifício, nós não teríamos a graça, a escolha. Mas por causa dele, nós temos uma nova vida e uma nova oportunidade todos os dias. Então hoje eu queria trazer todas essas coisas que eu disse, e disse do fundo do meu coração, sem pontuar capítulo, versículo, mas um resumo da semana inteira e do evangelho de hoje, que ainda não acabou, que vai continuar, e eu vou explicar. O evangelho explicado serve para isso. Eu prefiro até que domingo, que é um dia mais do vídeo que eu gravei para vocês verem, na primeira vez ele durou 1h10. E quando eu vi eu pensei, chato, e refiz. Continuei achando chato. E refiz. Na minha mente não tinha ficado bom o suficiente, sabe? E fui na missa hoje, escutei a homilia pelo padre, tirei as minhas conclusões, sempre a gente tira coisas boas da missa. E, como eu disse para vocês, o evangelho explicado, ele é muito mais complexo que uma missa, porque o tempo que o padre tem na missa é pequeno. Ele tem que realmente, assim, falar muito pouco. Tem missas que tem homilias que levam 1h e pouco, né? Mas tem pessoas que se incomodam muito com isso. Mas, para uma homilia durar tudo isso, né? Eu lembro que Padre Pio, Santo Padre Pio, levava 3 horas, 4 horas nas suas homilias. Eu imagino que tenha sido, eu gostaria muito, porque para mim não tem coisa melhor. Poucos entendem essas coisas, porque o mundo está caótico. Então, gente, eu espero que realmente vocês tenham, que eu tenha conseguido, né, passar, transmitir de uma forma que vocês conseguissem entender. Até eu olhar ver se eu deixei alguma coisa para trás. Acredito que não, mas o Apocalipse são revelações. Tome cuidado com os falsos profetas, gente. Com o que você ouve, aquele que seguia Cristo, seguia ao Deus vivo, ele vai fazer um sacrifício, ele vai abrir mão de muita coisa, porque ele vai nascer para fazer o que Deus quer. Porque ele tem a glória, minha gente, sem sacrifício não existe glória. E hoje eu pensei nisso todo dia nesse texto, quando eu estava vindo para cá depois da missa, para casa, eu pensei, e aí essa frase veio na minha cabeça, sem sacrifício não existe glória. Provavelmente eu deveria já ter ouvido ela, porque não é uma frase incomum. E isso é a verdade mais verdadeira que eu posso dizer para vocês. Sem sacrifício não existe glória. Sem você abrir mão do seu ego, não existe glória. Sem você buscar, não existe glória. Sem você procurar entender o amor de Deus é o bem, não é o mal. Deus é o amor. A fé que você deve ter, inabalável, é saber que a vida é passageira, é rápida. Procure fazer alguma coisa, para que Deus te oriente. E assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você. Ele vai te orientar. E ele me disse, através do Espírito Santo. Primeiro no sonho, quando eu tinha 13, e depois, agora, há 2 anos atrás, 1 ano e meio. Eis-me aqui. E vou dizer para vocês que é um prazer muito grande poder fazer isso, porque acredito que Deus se alegre comigo. E isso me traz muita paz. Uma paz que às vezes algumas coisas, né, quando acontecem fora, até faz com que eu reflita com mais tristeza, mas só reflita. Não que eu me sinta triste, pelo contrário, mas faz eu crescer. E sempre foi assim. Tudo nessa vida, minha gente, é para um bem, sempre para o seu bem. Por aqui Deus, eu digo para vocês que vocês reflitam todos os dias sobre Jesus, peçam para Ele, batam a porta que Ele vai abrir. E Shalom. Agora eu vou gravar o vídeo de amanhã. Esse sim, versículo por versículo, capítulo. Fiquem com Deus.